Curta mensagem. É o nome que eu resolvi dar para esse espaço semanal aqui, esse tempo que eu vou passar com vocês uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, às 22h30. Curta mensagem por quê? Porque é uma mensagem curta, algo não muito extenso, e é algo que eu gostaria, que eu espero que você curta, né? Curta, compartilhe com seus amigos e algo que venha a exortar, consolar, edificar a vida daqueles que participarem dessas lives. Queridos, eu falei aqui em exortar, consolar e edificar. Aqueles que estão familiarizados com o que o apóstolo Paulo, ou como o apóstolo Paulo define a função das profecias ali em 1 Coríntios, sabem que uma profecia ela vem para exortar, consolar e edificar a igreja. Eu espero que essas curtas mensagens sejam verdadeiras profecias para a sua vida. Essa é a minha oração. Espero que Deus nos dê graça para tanto. Certo? Bom, antes de falar sobre o assunto de hoje, que está aí na sua tela, né? Os 3 dias de escuridão, verdade ou mito? Essa profecia que está aí em muita evidência na internet. Não sei se você tem acompanhado esse assunto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso por conta de algumas circunstâncias. Mas, antes de falar sobre a questão dessa profecia, eu gostaria de falar de 4 coisas com vocês. Tá? Me permitam aqui falar algumas coisas importantes. Primeiro, queridos, final do ano que vem, novembro de 2020, eu e a pastora Silvana vamos liderar um grupo numa caravana Alfa e Ômega. Nós iremos até a Turquia, onde passaremos 7 dias e depois mais 6 dias em Israel. Na Turquia, nós vamos visitar as 7 cidades do Apocalipse. Exatamente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? E depois teremos um dia em Istambul, conhecendo os principais lugares ali daquela cidade milenar, né? Istambul é uma cidade muito importante, a antiga Constantinopla. E em seguida iremos a Israel, conhecer lugares do Antigo Testamento, conhecer os lugares onde Jesus passou durante o seu ministério terreno. Novembro de 2020. Fica aqui o convite, venha, né? Se você tem um sonho de conhecer Israel, de repente Deus vai te proporcionar nesse momento essa oportunidade. Como informações sobre isso? Muito simples. Também no meu site, cinesiosantos.com.br. Lá você tem informação e tem os links para ir até a operadora e saber mais detalhes. Beleza? Essa é uma coisa. As outras 3 coisas têm a ver com livros. Sim, livros, né? Queridos, esse livro, Professores Inesquecíveis, talhado para quem ministra na escola bíblica ou departamentos de ensino bíblico. Um livro que pode ter ajudado muitos. Esse livro, só para você ter uma ideia, já foi nesse formato, mas em formato de apostila, até de cursos, para mais de 8.000 professores. Tivemos o privilégio de fazer isso com este assunto e milhares de professores foram edificados no seu ministério. Professores Inesquecíveis, então, é um deles. O outro livro, e tem muito a ver com o assunto que nós vamos comentar hoje aqui, tá? É Apocalipse, né? A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse, que é um comentário do livro de Apocalipse, um comentário das principais, ou melhor, de todas as profecias contidas nesse livro. Então, queridos, já que eu falo de profecia, você precisa de um material sóbrio sobre profecia, eu queria te oferecer esse material, construído com muito carinho, com muita dedicação, com muito zelo e temor a Deus, e procurando ser fiel às Escrituras em todo o tempo. Tá? Esse livro e o Professores Inesquecíveis, você vai conseguir principalmente no site do meu editor, pedlima.com.br, ok? E o último livro é esse daqui, é um livro que vem bem dentro da série do que eu vou falar hoje, né? Verdades ou Mitos. Esse aqui é da minha série, Verdades ou Mitos.
E o que eu falo aqui? Primícias à oferta sacerdotal. É uma crítica bíblica, tá? Sobre algumas práticas das igrejas apostólicas, as chamadas apostólicas, que praticam esse tipo de oferta. Aqui eu comento essa oferta e dou meu parecer segundo as Escrituras, se é válido ou não é válido e assim por diante. Ok? Esses são nossos recados antes de começar a falar sobre o tema de hoje. Vamos lá. Compartilhe nosso vídeo, convide pessoas, né, para estar conosco e vamos fazer esse momento um momento de edificação, de crescimento na palavra de Deus. Olha só, vamos ver quem está aqui. Pastora Shirley, né, já está aqui conosco, o pastor Rogério lá de Guaxupé. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Natanael Araújo, de Valinhos, né? Silvana Santos, minha esposa também está aí. Então, gostaria de pedir para vocês que compartilhasse aí, desse a sua curtida e convidasse mais pessoas para estar aqui com a gente. Muito bem. Os 3 dias de escuridão, né? Essa profecia está aí em alta, né? No YouTube e no mundo virtual. Verdade ou mito, né? Verdade, sendo mais até contundente, ou mentira. O que falar sobre esse assunto? Durante a semana, no dia 19, aconteceu um fenômeno aqui em São Paulo, e quem mora aqui percebeu, ou quem não mora em São Paulo, mas acompanha as notícias, ficou sabendo do que houve também, que é que uma escuridão incomum se abateu sobre a cidade de São Paulo. Em plena 3 horas da tarde, a cidade escureceu a ponto, né, de toda a rede pública, a iluminação pública, acender como se fosse já final de dia. E aquilo chamou a atenção de muita gente, assustou até algumas pessoas. Olhando para esse evento, né, e somando isso ao fato dessa profecia que está circulando na internet, que fala sobre 3 dias de escuridão, né, no caso, e somando ainda um terceiro ponto. Eu tenho falado para vocês aqui do meu blog, que eu falo sobre escatologia. O blog é apocalipsesemmistério.wordpress.com. E no meu blog, queridos, nesses últimos dias, deu um pico, né, de tráfego e pessoas principalmente procurando a informação sobre a 4ª trombeta. E o que fala a 4ª trombeta? Eu não sei se você se lembra. Se você não se lembra, eu vou refrescar a sua memória. Diz assim, Apocalipse 8:12. O 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à da noite. Então, 4ª trombeta, muito procurada nas pesquisas, fala de escuridão. A cidade de São Paulo ficou aí numa escuridão estranha no dia 19. E temos a profecia dos 3 dias de escuridão circulando pela internet. Por conta disso tudo, eu resolvi falar sobre esse assunto e vamos lá. Irmãos, normalmente eu não dou muita atenção para esses tipos de profecia que circulam na internet. Dou muito pouca atenção para eles. Porque, via de regra, são poucas que circulam, que aparecem, que tem algum fundamento e alguma coisa que valha a pena pensar sobre. São poucas. Mas, como alguns me pediram, né, minha esposa falou que eu devia abordar esse assunto, outras pessoas também perguntaram, acharam estranho que eu não sei se então eu fui dar uma olhadinha, fui pesquisar sobre os 3 dias de escuridão e dar para ver até onde a gente poderia ter isso como uma coisa válida para as nossas vidas. Algum tempo atrás, não sei se você se lembra, eu falei aqui também numa live sobre a profecia do jubileu. Também foi outra profecia que rodou a internet. E eu demonstrei aqui
com diversas abordagens, com reportagens, né, com entrevistas que foram feitas com a pessoa que publicou o primeiro artigo que deu origem a toda aquela questão da profecia, que aquela profecia ela tinha diversos elementos infundados. Tanto é que, queridos, vem, surge, causa celeuma e desaparece. E com os 3 dias, eu fui dar uma olhada para ver o que tinha por trás dela, ok? E é isso que eu quero comentar com vocês. Não fiz uma grande pesquisa, eu fiz uma pesquisa até bastante superficial, mas na superficialidade do que eu vi, eu me assustei com algumas coisas. Primeiro ponto, essa profecia dos 3 dias de escuridão não é nova. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. Como assim não é nova? Essa profecia, ela foi trazida pela primeira vez por volta de 1950, tá? E por quem? Por um padre católico chamado Pio, o Padre Pio. Se você pesquisar aí no YouTube, ou mesmo no Google, você vai encontrar muita coisa sobre esse Padre Pio, um padre francês, ok? Foi ele que pela primeira vez falou sobre esse assunto. E tem um tema que ele escreveu sobre toda a profecia. Padre católico, uma profecia com muitos elementos católicos. E na realidade, ele não foi só ele, vários outros membros, né, da Igreja Católica, pertencentes ou não ao clero, falaram sobre uma profecia de 3 dias de escuridão. E analisa os pontos dessa profecia, queridos, você vai encontrar elementos completamente adversos à fé cristã, ao cristianismo verdadeiro. Coisas completamente que fogem. Por exemplo, quando se fala que nesses 3 dias de escuridão tem que acender velas brancas e que essas velas brancas só poderiam ser acesas por crianças. Isso está no texto da profecia do Padre Pio. O que chama a atenção é que quando essa mulher, né, essa senhora que traz essa profecia há algum tempo atrás, e ela fala dessa profecia, se você pegar as 2 profecias, ela fala que recebeu de Deus. Mas quando você pega os elementos, que ali os principais pontos que ela cita, são os mesmos da outra profecia dos 3 dias de escuridão. É a mesma coisa. Em muitos pontos, dá a impressão que foi feita uma adaptação da profecia católica para uma profecia com uma roupagem mais evangélica, mais protestante, vamos dizer assim. Mas os elementos estranhos estão presentes lá. Elementos estranhos, né? De alguns que vocês devem saber, que tem muito disso na internet, que fala de um planeta, um tal de planeta X, ou Nibiru, que passaria entre a Terra e o Sol, né? E esse planeta seria o responsável por causar a escuridão no mundo. Irmãos, eu dei uma olhadinha nos comentários que o pastor Lamartine Pozzella fez sobre essa profecia, sobre os 3 dias de escuridão, trazida por essa senhora. E o pastor Lamartine faz uma análise científica desse planeta X interessante. E qual é a análise que o pastor Lamartine fez? Simples. Todos que conhecem um pouquinho, né, sobre os astros aqui, do relacionamento entre Terra e Lua, sabem que a Lua tem influência sobre a Terra. A Lua, ela rege algumas questões agrícolas, ela rege a questão das marés, principalmente. Então a Lua tem uma importância. Ela dá um equilíbrio aqui ao planeta. Agora, falam que esse planeta que passaria aqui, se colocaria, passaria próximo da Terra, ele é muitas vezes maior que a Lua. Queridos, então, se um astro dessa magnitude passa próximo da Terra, não seriam 3 dias de escuridão. Na realidade, nós teríamos a destruição do planeta. Por quê? Por causa de todo o desequilíbrio que ele causaria aqui no sistema terrestre. Então, os elementos, queridos, assusta essa profecia. Por quê? Porque a origem dela, procura na internet, você vai ver vários textos, vários vídeos
falando que atribuem a profecia a Jesus, associam a questão da Maria, né? Pede a proteção de diversos santos, e aí vem isso para dentro do contexto evangélico. Isso é preocupante. Então, eu não quis nem me aprofundar no assunto. Achei que não valia a pena entrar demais no assunto, que basta uma pequena análise para ver que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras, naquilo, queridos, que a Bíblia, né, vai falar, naquilo que a Bíblia traz para a gente. Eu queria ler um texto aqui com vocês, introdução do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Vou frisar isso. Bem-aventurados aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, nós não temos que olhar para essas pseudo-profecias, que são muitas, não são poucas, não são muitas que circulam pela internet. Nós temos que nos ater, queridos, aquilo que Deus, né, deu a Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo enviou os seus anjos para notificar a um homem que nós conhecemos, que é o apóstolo João, o apóstolo amado, e ele registrou isso e deixou esse legado aqui para a igreja. São nessas profecias que nós temos que concentrar a nossa força. É ela que nós temos que ouvir, são elas que nós temos que analisar. Então, nesses últimos dias, nós temos visto uma situação onde a Bíblia tem sido desprezada em muitas igrejas. O ensino bíblico, o conhecimento bíblico, né, tem sido relegado a segundo plano cada vez mais. E nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não olham mais para a Bíblia, olham para as coisas que estão acontecendo ao redor, mas não pensando na Bíblia, mas olhando para esses eventos mirabolantes que esses profetas falam, que esses falsos mestres, né, que são tão aludidos, né, aqui nas Escrituras, são condenados por elas. Então, os 3 dias da escuridão, em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar uma alusão específica a 3 dias de escuridão. Nós temos as trevas lá no Egito, nas pragas. Está aqui, só um segundinho. Quero até olhar uma coisinha aqui. Aqui. A praga do Egito. Fala assim. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias, está aqui a referência, então, isso que eu queria falar com vocês de propriedade, houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Aqui houve trevas, então, de 3 dias no Egito. E, de certa forma, essas trevas vão se repetir, sim, no final dos tempos. E quando elas se repetem? Na 4ª trombeta, que eu li aqui para vocês. Né? Então, na 4ª trombeta, vai se repetir. Mas só que, ao contrário do que nós lemos aqui na praga do Egito, na 4ª trombeta não há menção de tempo, de quantos dias isso vai durar. Apenas diz que é a 4ª trombeta. Então tem trevas ali? Tem trevas. Depois vai aparecer mais trevas nas taças do Apocalipse também. Nós teremos ali um outro evento, né, vai derramar trevas sobre o trono da besta. Vou ler aqui para vocês. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, a Bíblia fala de trevas. Haverá trevas.
Mas, quando nós olhamos para as profecias que estão aqui, elas não casam de forma alguma com aquilo que nós ouvimos aí, tanto da profecia feita pela mulher protestante, uma cristã, quanto, muito menos ainda, pelas outras profecias citadas por agentes católicos. Tá? Então, nenhum dos dois aqui coaduna com o que nós estamos vendo no Novo Testamento, vendo dentro do Apocalipse. Então, uma profecia cheia de coisas perigosas, cheia de coisas que podem nos levar ao engano, né? E não levar até a verdade. Então, alguns comentários só que eu queria fazer sobre isso. Nós temos que tomar bastante cuidado, bastante cuidado. E, na realidade, como eu disse e repito, olhar para a palavra. O que a palavra de Deus fala sobre isso? E quando nós olhamos para a quarta trombeta, olhamos lá para a quinta taça, nós não vemos referências a dias, não vemos referência a quanto tempo vai acontecer, os eventos que vão acontecer nesses 3 dias, não vemos. Por exemplo, cita-se uma das pessoas que falam dos 3 dias, fala sobre terremotos. Tem terremotos? Tem. Terremotos fazem parte dos sinais da vinda de Cristo. Terremotos vão estar presentes nos selos. Mas, queridos, de novo, terremotos estão acontecendo o tempo todo, não são 3 dias. Haverá um grande terremoto? Eu também acredito que haverá. Eu falo sobre isso. O 6º selo fala de um terremoto sem precedentes. Mas tem todo um arcabouço de informações com isso. E nada estranho. Né? E a única coisa que Deus pede para a gente aqui é ouvir e guardar as palavras dessa profecia. Qual profecia? Essa profecia aqui. Ó. Aqui está escrito aqui. Essas profecias. E não coisas que não sabemos de onde vêm, supostamente recebidas da parte de Deus, mas autoridade quem tem é a palavra de Deus. Né? A palavra tem autoridade para nos dizer o que é verdade e o que não é. Então, assim, profecia perigosa, né? Sutil, profecia que não começou com pessoas evangélicas, começou lá atrás, como eu falei, né, com um padre, tá? E se você quer ver o quanto isso até afronta a fé evangélica, é só você ler o texto da profecia. Leia o texto, presta muita atenção no texto da profecia do padre e mesmo daquela senhora que fala sobre os 3 dias. Porque alguns elementos estão presentes nas duas e são absurdos completos. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre, eu não sei se você ouviu, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa profecia, não sei, tá? Mas fica aqui meu parecer. Eu fico com a palavra do Senhor, né? Fico com o que ela diz. E ela me diz para me olhar para as revelações que Deus entregou ao Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus anjos, entregaram a João. E João as escreveu. Estão todas aqui, nesse livro sagrado, as Escrituras. Elas estão aqui, queridos. Tá? Não estão em nenhum outro lugar. Não vem de nenhuma outra entidade, a não ser a de Jesus Cristo. Esse é o que vale. Tá bom? Só um pequeno pitaco aí, né, desse assunto, né? Que eu acredito que aqueles que procuram ser sóbrios, que procuram olhar para a palavra de Deus, não dão nem muito crédito para essas coisas. Mas eu sei que muita gente fica em dúvida. Não tenha dúvida. A palavra de Deus é muito clara em nos ensinar o que nós precisamos saber. Ok? Que Deus abençoe você. Espero que essa curta mensagem te ajude de alguma forma. Tá? Como falei, né, eu não aprofundei o assunto, eu não escrevi nada sobre isso. Talvez eu escreva. Se eu escrever, eu aviso vocês e deixo o texto disponível. Beleza, queridos? Palavra de Deus. O profeta Isaías fala uma coisa muito interessante. Isaías fala. Olha o que Isaías fala no capítulo 8. 8, ele diz assim, ó. Desculpa.
ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. São como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e tendo fome, se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes raiará a alva. As trevas, queridos, não são de apenas 3 dias para quem não segue a palavra de Deus. É um estado que pode ser eterno se não houver arrependimento. Ok? Então, curta a mensagem. Esse foi o nosso tema de hoje. Semana que vem estamos de volta, no mesmo horário, quarta-feira, às 22h30, com um novo assunto para tratar aqui com vocês. Deus abençoe a todos, né? Tenha uma boa noite de descanso. Se quiser, né? Deixa aberto aqui, se alguém quiser opinar algum tema, curta a mensagem das quartas-feiras, pode mandar. E sendo possível, nós vamos encaixar aqui e tratar dele com todos. Até mais, se Deus quiser. cinesiosantos.com.br, não deixe de visitar. Turquia.